Eles não vão ganhar uma guerra com Israel. Não. Então o que, que eles querem? Eles querem, devagarzinho, fazer com que o palco político palestino seja dominado pelo Hamas. Isso é uma briga de duas vertentes do sunismo, do Islã sunita, que é moderados e que aceitam acordos versus visões da Irmandade Muçulmana Sunita Radical que visa participar do processo político através da religião. Então, de um lado você tem Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, os jordanianos, conversando com os americanos, conversando com os israelenses para tentar chegar em acordos, etc, etc. E do outro lado você tem o Hamas, você tem a Irmandade Muçulmana, você tem o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Qatar quer conversar com todo mundo, quer conversar com esse, quer conversar com aquele, a Turquia agora entrando, porque o Erdogan também tem essa questão... Ah, é? A Turquia também tá? O Erdogan, especificamente, é bem agressivo. Tá. É. Mas com esses ataques eles ganham relevância, é isso? Ganham. Enquanto que em setembro ou outubro do ano passado, Israel estava assinando acordos de paz com os Emirados. O Hamas estava no escanteio. O mundo árabe está se abrindo para Israel, todo mundo quer comprar startups de Israel, todo mundo quer investir no Waze, Sim. etc., que é israelense. De repente, o cenário palestino ficou em segundo plano. Eu, na minha opinião, acho que é bom Israel ter relação com o mundo árabe ter relação com Israel, porque o mundo árabe pode depois pressionar Israel, tendo relação com eles, para fazer um acordo com os palestinos. Acho mais fácil é pressionar amigos do que pressionar inimigos. É. Então, a questão palestina ficou em segundo plano e ainda mais o Hamas em Gaza. Os palestinos iam ter que ter eleições agora em março, em maio, junho. E o presidente palestino cancela as eleições porque ele está com medo de perder. Então ele cancelou. Ele já teve tido eleição desde 2011, não tem eleição lá. Então ele teve eleição em 2006, depois não teve mais. 14 anos já. Acabou o mandato dele em 2010. Estamos em 2021, não teve eleição. Eles cancelaram as eleições. Aí começou os distúrbios em Jerusalém por causa de vídeos no TikTok de árabes. Foi o que aconteceu agora. O que eclodiu esses últimos episódios foi 14 de abril, vídeos de árabes palestinos que moram em Jerusalém Oriental batendo em judeus ortodoxos e filmando e colocando no TikTok. Meio como um deboche. Sim. Depois teve protestos de radicais israelenses, 300 pessoas, protestando contra árabes, com frases de efeito, racistas, etc e tal. O que mexeu com eles para protestar contra esse grupo, que aí a polícia foi no meio para tentar separar. Aí você tem gás lacrimogêneo pra lá e pra cá e canhão de água entre os dois. E aí você tem visões, fotos. Aí você tem, nisso você tem a influência de televisões árabes que aumentam o que acontecem, como a Al Jazeera, por exemplo, que é o canal estatal do Catar. E o Catar tem uma relação com a Irmandade Muçulmana e com o Hamas. E é o maior canal árabe do mundo. E eles inflamam o que acontece lá, multiplicam por 10. Isso inflama as pessoas vão pra rua protestar e aí você perde o controle. Então, teve protesto. Aí teve o problema no bairro árabe lá em Jerusalém Oriental, com aquela questão de se as famílias saírem ou não saírem, que é uma questão judicial. O terreno pertence a organizações judias desde 1875 e quem mora lá eram refugiados árabes que foram parar lá depois que a Jordânia conquista essa parte, depois Israel conquista da Jordânia. Era inglês, a Jordânia conquista, depois Israel conquista da Jordânia. Então aquele território volta a ser controlado por Israel. Volta não, porque Israel não controlava, mas Israel começa a controlar em 67. E aí você tem 3 casas lá que moram famílias árabes, que elas não são donas da terra, mas eles moram lá há 70 anos, são refugiados, eram refugiados de 48. A questão é que, por que eles ainda são refugiados, né? Essa é a grande pergunta, né? Mas eles não precisavam ser, mas eles são considerados refugiados porque fica perpetuando esse status. E aí você tem uma questão judicial de gente que tem terreno e quer reaver a posse ou pagar aluguel. Eles não pagam aluguel há 20 anos. Então, agora, se você não paga aluguel e você está num lugar há 20 anos, vão te tirar de lá. Agora, se você tiram de lá, você é árabe em Jerusalém Oriental, vai cair o mundo, porque é muito sensível, muito polêmico. Tem um monte de simbolismos e agendas e polarização mundial. E aí você entra nos Estados Unidos, ou seja, você tem, olha o envolvimento americano, russo,
de grandes potências por causa de 3 famílias, 4 famílias. Quer dizer, não é pra tanto, não é pra começar uma guerra, porque você tem um problema judicial com 3 famílias numa casa. Você precisa resolver, obviamente, eu sou contra que eles saiam de lá. Apesar de o terreno ser das organizações judaicas, eu sou contra. O bairro é 98% árabe, tem que deixar do jeito que tá, dá um outro jeito, compra os direitos da organização, o governo israelense precisava intervir e tal, mas é difícil, porque Israel, como uma democracia liberal, não é que você pode ligar para o primeiro-ministro pode entrar num processo judicial que está acontecendo no Santo André. Entendi. Não funciona assim, entendeu? Existe uma divisão de poderes aqui. Não é a Rússia. O Putin pode ligar pro juiz e falar, toma essa decisão e acabou. Mas você acha que esse conflito de 10, 11 dias começou, então, por causa de um vídeo de TikTok? Uhum. Cara, que absurdo. Eu sempre achei nocivo o TikTok, mas não é esse ponto. Não é por causa disso. Não, mas claro, mas assim, foi o gatilho. Foi um gatilho. Isso foi um gatilho. As eleições palestinas foi um gatilho, canceladas. O negócio do bairro de Jerusalém foi um gatilho. E os protestos na mesquita de Al-Aqsa. Mas é que uma coisa levou a outra. O protesto do TikTok levou protesto. O negócio. As agressões do TikTok levou protestos judeus radicais, que levou o protesto do outro lado, e ao mesmo tempo, em paralelo, a questão das eleições palestinas e o negócio do bairro.